Vasco envia contraproposta para clube turco após ter oferta rejeitada por zagueiro. Vasco da Gama se mexendo muito no mercado também para poder anunciar o atacante. Vamos falar bastante aqui também sobre saída de jogadores, porque tem dois atletas de malas prontas. Inclusive, um deles pode ter a sua saída decretada hoje, nas próximas horas. E, claro, a gente vai falar muito aí sobre Copa do Brasil, o Vasco da Gama enfrentando o Botafogo e já com polêmica com relação à situação de mando de campo. É isso aí. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Deixe o seu joinha e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Pessoal, o Vasco da Gama hoje conheceu, a parte da manhã, o seu adversário será o Botafogo. Eu até gostei, apesar de achar o Botafogo favorito, não é só no duelo contra o Vasco, não. O Botafogo é favorito para ganhar essa Copa do Brasil. Eu achei melhor o Vasco da Gama ficar no Rio de Janeiro. Isso mesmo. O Vasco da Gama vai mandar o primeiro jogo em São Januário, apesar do Botafogo aí forçar a barra, querer os dois jogos no Maracanã, já é um medo do Botafogo. Eu acho que é inegociável. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Quando for, mando deles lá. Agora, quando for o nosso mando, é São Januário, a gente tem que colocar o jogo no Caldeirão. Isso aumenta as nossas chances aí na Copa do Brasil. Agora, eu prefiro muito mais fazer o segundo jogo no Maracanã, no Newton Santos, do que, por exemplo, se o Vasco tivesse pego um Corinthians jogando lá na Arena Neoquímica. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. E ainda existe mais um fator positivo nesse confronto aí do Vasco contra o Botafogo. Porque o Botafogo vai jogar, antes da partida do Vasco, um jogo de Libertadores das oitavas, lá em Quito, na altitude contra a LDU. E depois o Botafogo vai a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Então o Botafogo vai ter um desgaste muito forte. Acho aí que dá para o Vasco da Gama. Bom, e quem falou hoje foi o Admar Lopes. O Admar veio a público e falou sobre a situação de saída de jogador e chegada de jogador. E o Admar disse que essa semana a gente vai ter simplesmente novidades, isso mesmo. E ele fez questão ali também de cravar a situação da permanência do técnico Fernando Diniz. Mas novidade aí é a saída do João Vitor. João Vitor aí com a sua saída encaminhada do Vasco da Gama. Isso mesmo. O Vasco fez uma contraproposta aí para o SKA Moscou. E o CSKA Moscou chegou ao ponto aí já de aumentar a oferta, 4,5 milhões. O João Vitor já tem até passagem comprada para ir para Moscou, para viajar para a Rússia. Então, o João Vitor, nas próximas horas, vai ter aí o anúncio
da saída dele. João Vitor, que já tinha pedido para sair. Acho que com essa situação aí, o Diniz ficou meio que sem clima, né? Porque foi verdade, ele pediu para poder sair. E outra situação aqui é a situação do jogador Piton, tá? É uma coisa de bastidores que eu estou passando aí para vocês. O Piton dificilmente vai continuar no Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Piton, que tem aí uma proposta muito boa do Milan e do Girona, e a saída dele é dada como certa aí nos bastidores. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforços, tá? A situação é um pouco demorada, mas a gente justifica sempre por conta dessa situação da recuperação judicial. Tudo que o Vasco for fazer tem que pedir autorização para a justiça, certo? E o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o atacante Carlos Andrés Gomes, tá? O Vasco está em processo de troca de documentos ainda para acertar com o Carlos Andrés Gomes, tá? O Rennes e o Vasco da Gama estão ali analisando a documentação para concluir a negociação. Perfeito? Então, o jogador chegando aqui por empréstimo com opção aí de compra. Bom, paralelamente a isso, o Vasco da Gama negocia também com o francês Iconé, tá? A situação do empréstimo do francês. Bom, vamos falar aqui de zagueiro. Hoje, a gente teve um revés com essa situação do Cuesta aqui no Vasco, tá? Nada assim também de outro mundo. Por quê? O Vasco da Gama já acertou as bases salariais com o jogador. O jogador vem para ganhar aí R$ 850 mil no Vasco da Gama. Só que o Vasco tem que acertar aí com o Galatasaray. E o Vasco, né, deu uma barganhada, mandou uma proposta inferior àquilo que tinha combinado com o empresário do jogador lá para o Galatasaray. Repito, entre Vasco e o jogador está tudo ok. Tempo de contrato, salário, tudo ok. E o Vasco mandou uma proposta de 3,5 milhões de euros. A proposta foi rechaçada. A informação que a gente tem, tá, é que o Vasco já mandou uma contraproposta, o Vasco já encaminhou uma contraproposta sem perder tempo lá para a equipe do Galatasaray. E o Vasco também negocia a situação do Léo Duarte junto ao Istambul, tá? Então, a gente tem um posicionamento oficial aí da Vasco SAF, através do Admar, que haverá novidade essa semana e a gente está aguardando. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Agora, com a saída do João Vitor, com a saída do Piton, vai ter mais dinheiro para o Vasco da Gama fazer as contratações, mas é aquilo. Tudo que o Vasco for fazer tem que pedir autorização à Justiça, por isso que demora mais um pouco. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!